Então tá aí, ó. Aqui tem a tabela de dados com os dados dos tubarões, feita aqui no Excel, e o gráfico também feito no Excel desses mesmos dados, que é o gráfico que a gente acabou de ver. Todo mundo vendo aí a tabela? A tela do Excel e o gráfico? Todo mundo vendo? Tranquilo? Deu? Todo mundo? Sim. Beleza. Então, primeira coisa, ó. Nunca fiz análise de dados nenhuma no Excel. Como eu faço para ativar esta opção? Você vai aqui, ó, lá em cima na barra de ferramentas, tá vendo? Primeiro botãozinho lá da barra de ferramentas. Arquivo. Clica lá em arquivo. Aí ele vai te mostrar uma série de opções aqui, né? Do lado esquerdo. Uma lista de opções. Você vai lá na última opção aqui, ó. Que por sinal se chama opções, tá? Última opção aqui, ó. Opções. Clica aí. Aí ele vai te mostrar uma janela com várias opções, tá? Geral, fórmulas, dados, revisão de texto, salvar. São opções referentes a todas as coisas que o Excel pode fazer. Uma dessas opções é a penúltima, ó, nessa lista aqui de opções. Uma delas, a penúltima lá embaixo, é isso aqui, ó, suplementos, tá? Todo mundo vendo aqui? Suplementos. Então você vai clicar nisso aqui, ó. Clica em suplementos e espera alguns segundos que ele pode levar um tempinho para carregar. O que são suplementos? Suplementos são conjuntos de funções ou de operações que o Excel pode fazer, mas que não vêm automaticamente ativadas com ele. Eu acho que eles fazem isso para não sobrecarregar o programa, né? Porque se você entrasse no Excel e ele tivesse que carregar todas as coisas que ele pode fazer de uma vez só, aí talvez ele ia demorar mais um tempo, né, para abrir, ia ficar lá rodando, girando a ampulheta lá. Para não demorar muito, para ele entrar rápido, aí eles, eu acho que é por isso, né? Eles desativam um monte de funções, mas que ele pode fazer, só que ele não carrega a princípio. Ele deixa como se fosse em stand-by lá, hibernando, tá? Desligadas. Aí se você quiser usar, e só se você quiser usar, aí você vem aqui em suplementos e diz para ele, olha, Excel, liga isso aqui que eu vou usar. Aí ele ativa, tá? Aí a partir daí, ativou uma vez, beleza. Você pode usar direto. Então aqui, ó, ferramentas de análise, tá vendo? Ferramentas de análise. Então é isso aqui que a gente quer, tá? Ferramentas de análise. Então você seleciona, o meu já está ativado, né? Se não tivesse ativado, ele ia aparecer aqui embaixo desse nome, tá vendo? Suplementos de aplicativos inativos. Aí tem várias coisas aqui que não estão ativas no Excel. Data XML, Euro Currency Tools, que deve ser alguma coisa para converter moeda, ferramentas de análise VBA, Microsoft Actions Pane, que eu não faço a menor ideia do que é, Power Map, Power Pivot, enfim. Tem um monte de coisa aqui que eu não sei nem para que serve algumas delas, tá? O que interessa pra gente é só uma. Qual? Essa aqui, ó. Ferramentas de análise. Quando não está ativado, aparece aqui embaixo, suplementos de aplicativo inativos. Vai aparecer junto com esse monte de coisa aqui, nessa lista. Aí você clica em cima e vem aqui e dá OK. Ele vai ativar. Como eu já fiz isso, eu já ativei, para mim ele já aparece aqui em cima, tá vendo? Suplementos de aplicativo ativos. Ferramentas de análise. Então anota isso aí, tá? Suplementos. Ele vai mostrar uma lista para você dos suplementos, que são coisas que o Excel pode fazer, mas vêm desligadas com ele, você tem que ativar. Aí você vai procurar nessa lista aqui, ó, ferramentas de análise. Clica aqui em cima de ferramentas de análise e vai em OK, tá? O meu já está ativado, então ele já está aparecendo aqui em cima. Então, beleza, dou OK. Aí ele vai voltar para a tela principal do Excel, tá? Agora o que eu faço? Dados. Tá vendo aqui na barra de ferramentas? Quando a gente queria criar um gráfico, a gente vinha aqui em inserir, né? Lembra? Para fazer o gráfico.
você vem inserir e vem aqui no botãozinho do gráfico de dispersão, né? Agora você vai vir aqui, ó, dados, tá vendo? Aqui na barra de ferramentas. Clica na aba dados. Aí vai aparecer um monte de opções. O que a gente quer é a última opção, lá no canto direito, ó. Análise de dados, tá vendo? Esse botãozinho aqui, a princípio ele não aparece no Excel. Ele só está aparecendo aqui porque eu ativei o suplemento de análise de dados lá no começo, que eu acabei de mostrar. Se você não fizer aquilo, essa área aqui, ó, vai aparecer tudo cinza. Não vai aparecer botão nenhum aqui, tá? Então lembra disso, anota isso aí. Primeiro, para usar a análise de dados no Excel, primeiro você precisa ativar o suplemento de análise de dados. Se não fizer isso, esse botão aqui não vai aparecer. Então ativou lá, o botão aparece aqui. Agora você vem aqui, clica com o botão esquerdo. Tcharam! Agora sim, aí ele te mostra uma lista, tá? Uma lista de análise de dados. Ele vai te mostrar o nome de várias análises que possivelmente vocês ainda não sabem o que são, não sabem para o que serve. Não tem problema, não se preocupa com isso, tá? O que interessa pra gente agora é o que a gente já sabe o que significa, já sabe o que é. O que? Tá vendo aqui, ó? Regressão. É isso aqui que a gente quer, tá? Regressão. Então clica aqui em cima e dá OK. Aí ele vai te mostrar uma janelinha para você fazer a regressão usando os seus dados que estão na tabela do Excel. Você precisa especificar apenas duas coisas. Ele vai te mostrar um monte de botãozinho, um monte de opções aqui, tá? Para os nossos propósitos, você só precisa saber duas coisas para fazer regressão no Excel. Primeiro, quem é a variável independente, variável x. Segundo, quem é a variável dependente, a variável y. Quem é a nossa variável x, variável independente? Quem é aqui? Qual é a variável independente do nosso gráfico? Qual é a variável independente do nosso gráfico? Alguém lembra a gente aí? Massa corporal? Massa corporal dos tubarões, correto? Então você vai vir aqui, ó, intervalo x. Isso aqui diz para ele quais são os dados da variável independente, da variável que está no eixo x, tá? Clica na setinha e aí você vai escolher os valores dessa variável. Então na minha tabela, está aqui a coluna da variável massa corporal, tá vendo? Então você vem aqui e seleciona os valores de massa corporal. Volta lá na regressão, ó, clica na setinha no canto direito. Aí a partir de agora ele vai ler os valores dessa variável massa corporal que você selecionou, tá? E aí agora ele está entendendo. Ah, isso aqui é a minha variável independente. É a minha variável do eixo x aqui no gráfico, tá? Agora é só você fazer a mesma coisa para a variável dependente, para a variável y. Clica aqui na setinha, vai lá na sua tabela de dados. Qual é a variável dependente? Letalidade do ataque do tubarão, né? Tá aqui, ó, nessa coluna. Seleciona os valores. Vai lá na setinha no canto direito da regressão, clica lá, pronto. Agora ele entende quem é a variável x e quem é a variável y. Aí agora você pode dizer para ele onde você quer que ele mostre o resultado da regressão, tá? Opções de saída, tá vendo? Você pode escolher o intervalo de saída, que você clica aqui na tabela de dados e diz para ele, na planilha, onde você quer que ele crie o resultado. Ou ele pode criar o resultado numa nova planilha, ou ele pode criar o resultado numa nova pasta de trabalho. Eu vou mandar ele criar na mesma planilha que eu estou usando, tá? Então essa é a primeira opção aqui, intervalo de saída. Clica na setinha aqui, ó, e aí você clica na sua tabela, na sua janela do Excel, onde você quer que ele mostre o resultado. Eu vou deixar aqui do lado do gráfico, tá? Bem aqui.
nesse quadradinho aqui, ó. Clica na setinha aqui, pronto. Agora é só dar OK que ele vai gerar o resultado da regressão para você. Então eu vou clicar no OK aqui para você ver o que aparece, tá? 1, 2, 3, vai. Tadã! Aí o Excel cria uma tabela para você com um monte de coisas, tá vendo? Resumo dos resultados, tem um monte de coisas. Ah, meu Deus, um monte de números, que é isso? Calma, a gente não precisa desse monte de números por enquanto, tá? A gente só precisa do que a gente sabe, que a gente entende o que significa até agora. Que é o quê? É isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Lembra disso aqui? R quadrado? Então eu vou marcar aqui em amarelo, tá? O que a gente entende dessa tabela, o que a gente entende daqui, o que significa. A gente sabe que é o R quadrado, correto? Coeficiente de determinação. O que é isso? É aquele número que mede para você o tamanho da dispersão dos pontos em torno da tendência. Então isso aqui nos interessa, tá? Isso aqui você também sabe o que é, né? Observações 5. Você pode imaginar o que é isso, né? O que é isso? Alguém diz pra gente o que é isso aqui? Observações 5. O que é? Chuta, olha o gráfico aí. São 2 pontinhos. É o número de pontos que tem no seu gráfico, correto? É o que você chama de observações. São as unidades amostrais, né? É o número de unidades amostrais. Ou tamanho da sua amostra, lembra? Você pode falar também n igual a 5, né? Minha amostra tem 5 observações, 5 unidades amostrais. Nesse caso, são 5 espécies de tubarão, tá? Essas outras coisas aqui, é múltiplo, é não sei o que, não interessa, tá? Para nós isso aqui é irrelevante por enquanto. Aí em seguida ele mostra esse outro negócio, essa outra tabela aqui, ó, que ele chama de ANOVA. Que diabos é isso? Não interessa também por enquanto pra gente, tá? Para nós, por enquanto, irrelevante. E aqui embaixo? Aqui interessa pra gente. Mas ele mostra um monte de coisa, tá vendo? Uma tabela com 2 linhas e várias colunas. Para nós, por enquanto, interessa só o quê? Só a primeira coluna. Então vou apagar todo o resto, tá? Pra gente é irrelevante. Tirei tudo. Então vou reorganizar essa tabela aqui só com as informações que a gente sabe o que significa, tá? Que nos interessa. Vou deixar tudo juntinho aqui, tá? Vou deixar tudo juntinho aqui. Opa. Resumo dos resultados. R quadrado você já sabe o que é, né? Coeficiente de determinação. Observações é o número de unidades amostrais, o número de pontos no seu gráfico. Tranquilo também. E esse negócio aqui que ele chama de coeficientes, o que é isso? O que é isso? Alguém explica pra gente o que é isso aqui? Coeficientes. O que será esses coeficientes que o Excel cuspiu para você? Seriam os valores Valores de quê? da interseção e da variável aí. Da variável x1. O Excel chama de variável x1, mas a variável x1 é isso aqui, concorda? Essa é a nossa variável x, a variável independente, né? É a massa corporal. Esse número aqui é o quê? Chuta. Faz uma É o inferência. B? É o B. É o B, tá?
ou também conhecido como Inclinação. inclinação da reta. E esse carinha aqui, ó, é o A, é o intercepto, tá? Então ele chama de variável x1, mas na verdade é inclinação da reta. Tá? Então olha os valores que ele encontrou pra gente. Interseção ou intercepto, mesma coisa, tá? Interseção, intercepto, mesma coisa, tá? 12, aproximadamente, né? 12,001, blá, 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 blá. Pode arredondar, né? Vamos arredondar aqui, 12, tá? Inclinação, 0,07045, lá. Arredondar também, tá? Esse monte de casa decimal aqui não diz nada pra gente. 0,07. Como é que o Excel chegou nesses dois números aqui? Como que o Excel disse intercepto igual a 2, inclinação igual a B? Inclinação igual a 0,07. De onde que ele tirou esses números? Como que ele chegou nesses valores aqui? O que ele usou para achar o intercepto e a inclinação da reta? Os mínimos quadrados. Usando mínimos quadrados, lembra? Lembra que eu falei que regressão linear é o pacote completo, é o conjunto todo? Que conjunto? Esse conjunto aqui, ó. Regressão linear. Reta obtida por mínimos quadrados. Tcharam, mais medida de dispersão dos pontos em torno da tendência, o R quadrado. Tcharam. Então, voltando lá no Excel, tá aqui, ó. R quadrado, intercepto, inclinação. Então agora a gente pode escrever a equação da nossa reta que ele encontrou pra gente, tá? Aí lembra que para desenhar a reta no gráfico, você clica no gráfico e aperta no botão de mais aqui no canto direito, ó, elementos do gráfico. Linha de tendência, tá vendo? Essa linha de tendência que ele desenha no seu gráfico aqui, é qual linha de tendência? É essa reta aqui. Tá vendo? Essa reta que ele desenha no gráfico é essa reta aqui. O intercepto dessa reta que ele desenhou é quanto? É 12. Tá vendo aqui, ó? Quando x vale 0, onde a reta corta no eixo y? Um pouquinho acima do 10, tá vendo? É 12. E qual a inclinação dessa reta? É 0,07% de letalidade para cada quilograma de massa corporal. Quantas unidades do y muda em média por unidade de x? Então a equação da nossa reta, estimada por mínimos quadrados, fica assim, ó. Média da letalidade é igual a como fica? Fala aí pra gente como fica. A equação da reta, como fica? 12 mais 0,7. 12 mais 0,07, né? Vezes a massa corporal do tubarão. E o R quadrado? É o que ele está falando ali em cima, tá vendo? R quadrado igual a 0,67, 0,678, né? Então eu vou arredondar, tá? 0,68. Ou você também pode falar 68%. Né? Então esse aqui é o resultado da regressão, tá vendo? Esse aqui é o resultado da regressão linear. Lembra dos valores que a gente achou no olhômetro? A gente achou no olho aqui, ó. Qual o intercepto que a gente achou no olho? 10. Inclinação que a gente achou no olho? 0,1. O R quadrado que a gente calculou no olho também na última aula, lembra? 65%. Agora olha os valores que o Excel encontrou por mínimos quadrados lá. R quadrado,
68%. Olha o que a gente achou. 65%. Bem próximo, né? Intercepto 10, inclinação 0,1. Quanto que o Excel encontrou lá? Intercepto 12. O nosso foi 10. No olho. Aqui, ó. Olhômetro. Inclinação no olhômetro 0,1. Inclinação por mínimos quadrados do Excel. (0,07). Então, nosso chute foi um chute legal, tá vendo? Viu como a gente consegue chegar bem perto no olho? Só que o problema do olho é que cada um que olhar no olho pode olhar um pouco diferente, né? Aqui não. Aqui todo mundo que usar mínimos quadrados, ó, vai chegar sempre no mesmo resultado. Que resultado? Esse resultado aqui. Essa reta exata aqui que nós desenhamos no gráfico. Beleza? Então, isso aqui é a regressão linear. Tranquilo? Perguntas sobre a regressão linear? Perguntas sobre o que significa a regressão linear, para que serve, quais são os resultados, como interpreta os resultados. Todo mundo confortável com isso? Se tiver algum problema, fala, não fica guardando para você. Seja generoso e divide com os coleguinhas a sua dúvida. Porque muito possivelmente pode ser a dúvida de outra pessoa também, tá? Fala aí pra gente, se tiver algum problema. Tranquilo isso? Interpreta para mim esse número aqui então, ó. O R quadrado dessa regressão aqui entre a letalidade do ataque do tubarão e a massa corporal é 68%. O que isso significa? Transforma em palavras aí pra gente. Biologicamente, o que isso fala pra gente? Lembra que o que nos interessa é responder a pergunta biológica, né? A massa corporal do tubarão afeta a letalidade do seu ataque. Fez a regressão. Beleza, equaçãozinha bonita. A reta é essa aqui, obtida por mínimos quadrados. O R quadrado é esse. 68%. 68% o quê? O que esse número diz pra gente? Quem lembra? Olha a cola de vocês aí. Seria 68% da letalidade do ataque seria devido à massa corporal? Exatamente. É uma forma de falar, tá? Você pode dizer assim, ó, 68% da variação na letalidade. Letalidade. Tô disléxico, não sei me escrever letalidade. Letalidade do ataque se deve à massa corporal do tubarão, ou da espécie de tubarão, tá? Outra forma de dizer a mesma coisa. Também pode falar assim, ó. A massa corporal do tubarão explica 68% da variação na letalidade do ataque. Ou seja, com base nesses dados, a maior parte da variação na letalidade entre espécies de tubarão se deve ao quê? Ao quê? A isso aqui, ó. A massa corporal. A essa variável independente. Tá? A nossa variável preditora.
Então você pode dizer isso aqui, resumir em palavras, de qualquer uma dessas duas formas, tá? Então R quadrado ele é muito utilizado por cientistas justamente porque ele é uma medida simples, intuitiva, que captura, que resume a força da relação e dá uma ideia para a gente o quanto a variação que a gente está vendo na nossa variável dependente se deve ou pode ser atribuído à nossa variável independente ou preditora. Tá? Então, bom, a variação total é 100%, né? 108% é explicado só pela massa corporal, então parece um efeito bem forte, concorda? 68% é mais que 2/3, né? Se você dividir 100% por 3, 1/3 é 33%, 2/3 é 66%. Então, um pouco mais que 2/3 da variação na letalidade das espécies de tubarão é só por causa da massa corporal. O que sobrou aqui, ó, de 68 para 100%, falta quantos? 32, né? 32%. Então a gente pode dizer, ó, 32% da variação na letalidade não é explicada pela massa corporal. Ou não é devido à massa corporal. Então a maior parte a gente consegue prever a letalidade do tubarão simplesmente sabendo a sua massa corporal. Mas tem uma parte que é o quê? A variação em torno da tendência, que não tem a ver com a massa corporal. Por quê? Porque duas espécies de tubarão grandes, mas uma é mais letal e a outra é menos letal, tá vendo? Aqui, ó, 3 espécies diferentes de tubarão, mais ou menos do mesmo tamanho. Porém, uma é mais letal, outra é menos letal. Por que se elas têm mais ou menos o mesmo tamanho? Por outros motivos. Outros fatores que podem afetar a letalidade de um tubarão, tá? Agressividade, tamanho da boca, o tamanho dos dentes, enfim. Comportamento do tubarão. Mas, o que nós sabemos com certeza? Outras coisas. E não a massa corporal. A massa corporal explica 68%. O resto que sobrou, esses outros 32% que sobraram, a gente diz isso é a variação não explicada, tá? Ou às vezes os estatísticos também chamam assim, ó, variação residual. Por que residual? Porque é a variação dos resíduos, lembra? Lembra que os resíduos representam a distância de cada ponto até a reta? É o espalhamento dos pontos em torno da tendência? Cada ponto tem uma distância em relação à reta, né? Isso é o que a gente chama de resíduos. Então essa variação residual é o que? A variação não explicada. É a variação que sobra depois que você desconta o efeito da massa corporal. Que, de acordo com a nossa regressão, explica 68% da letalidade dos tubarões. Beleza? Perguntas sobre isso? Perguntas? Dúvidas? Questões? Tranquilo? Estamos confortáveis com isso? Ainda não, professor. Na hora Ainda não. É que eu normal. estiver tentando fazer isso, né? Mas é assim mesmo, tá? Ah, mas eu gostei que você usou a palavra certa. Ainda não. Ou seja, estará Esperança. tranquilo, estará confortável, tá? Mas lembra que eu falei, estará confortável, estará tranquilo quando? Quando a gente usar isso para resolver questões no mundo real, né? A gente aplica, a gente pratica, aí vai ficando familiar, vai ficando mais natural, mais evidente, mais claro. Aí uma hora fica automático. De preferência com questões para responder perguntas que nos interessam, que nós achamos interessantes, que nós achamos legais, tá? Por quê? Porque aí você tem uma motivação extra, né? É uma coisa que te interessa, que você acha legal, que você quer responder. Aí fica muito mais fácil de você absorver essas ideias, absorver esses conceitos, porque isso passa a ter um valor emocional para você.
a gente aprende e lembra aquilo que tem vínculo emocional pra gente. Se você só lê, só ouve, entra por um lado e sai pelo outro. Agora, se você acha importante, se te interessa, aí você não esquece nunca mais. Então, por isso, a gente vai continuar fazendo mais atividades até o fim da disciplina e vocês terão a oportunidade de aplicar todas essas coisas no mini projeto de vocês para responder uma pergunta que interessa a vocês. Vocês acham legal, vocês querem saber. Tá? Aí isso tudo junto vai ajudar você a pegar as ideias principais, beleza? Não se preocupem se você não consegue pegar ou lembrar todos os detalhes, tá? O que importa mais pra gente não são os detalhes. A gente sabe que é muita informação, que vocês têm muita coisa para estudar ao mesmo tempo. Então, é irrealista a gente imaginar que você vai passar por essa disciplina e vai lembrar no final de 100% do que a gente falou. Tá? Porém, esse processo de imersão e repetição das atividades é para você ir fixando as ideias principais. Então, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Aí você não vai lembrar 100%, mas você vai lembrar do principal. Aí quando você precisar depois, tá, isso aqui não é mais novo para mim. Eu já sei mais ou menos como é que é isso. Aí você anda sozinho. Você caminha com as próprias pernas. Tá? Esse é que é o nosso objetivo. Depois você consegue desenrolar. Beleza? Então vamos dar mais uma pausinha. 8 minutos, aí volta aí pra gente terminar a nossa conversa de hoje. Voltamos para o encerramento da aula de hoje. Todo mundo me ouvindo bem aí? Sim. Então vamos para a atividade do dia. Vou projetar o slide aqui, tá? Quando todo mundo estiver vendo, me avise. Sim. Deu? Beleza. Sim. Então, ó, a atividade do dia é baseada em dados coletados por paleontólogos que vocês têm apresentados nesse gráfico, tá? Então, uma questão que paleontólogos, todo mundo sabe que é paleontólogo, que paleontologistas estudam fósseis, organismos pré-históricos, organismos já extintos, a partir de fósseis, que são os remanescentes dos corpos desses animais preservados, que nós chamamos de fossilização, né? E através de reconstituição desses vestígios, desses animais que viveram há muito tempo no passado, a gente consegue reconstruir como seria a forma, como seriam os hábitos, como seria o comportamento desses animais, por comparação com animais similares, com características parecidas que vivem hoje. E também por comparação com a forma, com a morfologia, com o tamanho de organismos que vivem hoje. Então, uma das relações que os biólogos que estudam paleontologia investigam, que costumam ser chamados de paleobiólogos, né? Paleobiologia, são biólogos que se especializam em estudar organismos já extintos ou a partir de fósseis. Então, uma questão que os paleobiólogos investigam é como diferentes características do corpo de um grande animal, como um dinossauro, por exemplo, variavam entre diferentes espécies de dinossauros. Então, por um lado, você tinha espécies de dinossauros predadores, como esse carinha aqui embaixo, tá vendo? Celophysis pauri. Uma espécie, um bichinho bem mirradinho, tá? Com apenas alguns metros de comprimento. Esse pontinho aqui, tá vendo? Pontinho preto aqui. Massa corporal dele, aqui no eixo X, ó, bem próxima de 0 kg. Nota que o eixo varia de 0 até 10 kg, né? Ou seja, de 0 até 10 toneladas. Lembra que uma tonelada equivale a 1000 kg?
Então, de 0 a 10 kg, nós temos um intervalo de variação aqui de 10 toneladas. Então, você tinha espécies de dinossauros predadores com tamanho corporal variando amplamente nessa faixa aqui. Desde animais muito pequenininhos, pesando apenas alguns quilos, do tamanho de uma galinha, como os celophysis, até do outro lado, animais extremamente grandes, pesando mais de 8 toneladas, como nossos amiguinhos aqui, que com certeza vocês já ouviram falar alguma vez na vida, já viram em algum filme, como espécies do gênero Tiranossauros, por exemplo, né? Todo mundo já ouviu falar, já viu alguma vez na vida Tiranossauro? Todo mundo conhece Tiranossauro? Já viu Jurassic Park, coisas parecidas? Já ouviu falar do Tiranossauro, né? Agora, todo mundo já ouviu falar desse carinha aqui, ó? Giganotosaurus. Alguém conhece? Já ouviu falar dele? Giganotosaurus caroline. Alguém já ouviu falar? Giganotosaurus também era um dinossauro predador muito grande, tá? Esses dinossauros predadores, todos aqui, eles faziam parte de um grupo de dinossauros que os paleontólogos chamam de terópodes. Uma linhagem de dinossauros, em maioria predadores. Alguns poucos não eram, mas a maioria era predador. E variavam amplamente em tamanho. Então você tinha esses bichinhos menorzinhos aqui do lado esquerdo e esses monstrinhos do lado direito. Tiranossauros é muito famoso, você vê nos filmes, né? Por que ele é tão famoso? Por que ele aparece tanto nos filmes? Alguém sabe? Além, obviamente, do fato dele ser um bicho muito grande, que pesava quase 10 toneladas, né? Estima-se. 12, 13 metros de comprimento, 4, 5 metros de altura, né? Então era mais alto que uma casa. Você era um nanico perto desse bicho, provavelmente. Tiranossauro, os fósseis conhecidos de tiranossauros foram encontrados onde? Alguém sabe? Onde que esse bicho vivia? Alguém sabe? Que lugar do planeta? Não? Pergunta aí do oráculo de vocês. Google, onde o tiranossauro vivia? Alguém descobre aí pra mim onde o tiranossauro vivia. Apareceu aqui na América do Norte. América do Norte, ou seja, Estados Unidos, né? Então, os filmes mais famosos do mundo vêm de Hollywood. Hollywood fica onde? Califórnia. Califórnia fica onde? Nos Estados Unidos. Então, o que os filmes mostram? Dinossauros americanos, porque é o que eles conhecem, tá? Giganotossauros, por outro lado, vivia onde? No hemisfério sul. No hemisfério sul onde? Na América do Sul. Na América do Sul onde? Na Argentina e muito provavelmente no sul do Brasil. Então esse monstrinho aqui provavelmente passeava em terras brasileiras, tá? E outros parentes tão grandes dele, da mesma família, proximamente aparentados, também são conhecidos de outros lugares do Brasil. Não só do sul, mas do norte e do nordeste também, Maranhão. Tem dentes de bichos proximamente aparentados a giganotossauros, são os carcarodontosauros. Então aqui nós também tínhamos esses monstrenhos muito grandes, predadores, tá? E aí uma coisa que os paleontólogos observaram, depois de encontrar vários fósseis de terópodes e medir as dimensões do corpo deles, o que eles observaram? Eles observaram que aparentemente esses dinossauros que eram muito grandes, que pesavam muito, tinham cabeças desproporcionais. O que é uma cabeça desproporcional? É quando a cabeça representa uma proporção maior do corpo. E é exatamente isso que esse gráfico mostra para você. Então olha aqui no eixo vertical desse gráfico, você tem o comprimento da cabeça do dinossauro, medido como porcentagem do comprimento do corpo, tá?
Então aqui, ó, 9% do corpo era só a cabeça. 10% do corpo era só a cabeça. 11% do corpo era só a cabeça. 12% era só a cabeça. Então, nota o que acontece. À medida que a massa corporal das espécies de dinossauro predador aumenta, o que acontece com o tamanho, o comprimento relativo da cabeça? Em geral, acontece o quê? Consegue perceber uma relação nesse gráfico? Olha os pontinhos, tá? Pontinhos pretos. O dinossauro está desenhado do lado, tá? O dado, que foi as medidas, são os pontinhos pretos. Percebe alguma relação aí? Aumenta, né, professor? Aumenta, né? Então eu vou tirar os desenhinhos dos dinossauros, tá? Eu vou tirar os desenhinhos dos dinossauros e vou deixar só os pontos para ficar mais fácil da gente ver. Só os pontos, ó. Percebe a relação? Transforma numa frase aí pra gente. Qual é a relação que você vê nesse gráfico? Qual a relação? Quanto maior a massa corporal, mais desproporcional o comprimento da cabeça, né? Maior o comprimento relativo da cabeça. Ou você pode dizer mais desproporcional o tamanho da cabeça. Por quê? Quando o bicho era menor, a cabeça dele representava apenas 9% do corpo. Quando o bicho ia ficando maior, aí a cabeça dele começava a representar uma proporção maior do corpo, 10%, 10,5%, 11%. E nos terópodes gigantes, como Tiranossauro e Giganotossauros, 12% do corpo era só cabeça. Então o resultado era o quê? Era isso que você vê no desenhozinho aqui, ó, nas reconstituições, tá vendo? Você olha esse bichinho menor aqui, ó, cabecinha dele. Quando você olha um Tiranossauro e um Giganotossauro, eles eram cabeçudos, percebe? Uma grande parte do corpo era só cabeça. Eles tinham cabeças desproporcionalmente grandes em relação ao seu tamanho. Por que que eles eram tão cabeçudos? Por que que a cabeça ocupava um espaço, uma proporção maior do corpo? Aí os paleobiólogos debatem e tem diferentes hipóteses para tentar explicar isso. Tá? Uma possibilidade, uma possível hipótese, que aparentemente é que faz mais sentido no momento, que esses bichos muito grandes e muito pesados, você deve imaginar que eles precisavam comer muito, correto? E dinossauros predadores comiam o quê? Carne. Outros dinossauros, né? Então um bicho muito grande provavelmente gastava muita energia só para conseguir manter o seu corpo, né? Manter o metabolismo diariamente de um corpo gigante como esse, pesando 8, 10 toneladas. Então tinha que comer muita carne. Para comer muita carne, provavelmente precisava abater presas muito grandes. Então uma possível explicação para por que esses bichos muito grandes tinham esses cabeções, eram cabeçudos, mais cabeçudos que terópodes menores, é que eles tinham que abater presas muito grandes para conseguir se manter. Para você conseguir derrubar um dinossauro muito grande, né, pesando dezenas de toneladas, lembra aqueles bichos pescoçudos, dinossauros herbívoros gigantescos? Provavelmente você precisava de uma cabeça muito grande, né, com músculos muito resistentes, com dentes e mandíbulas muito grandes, para você conseguir causar um dano tal a ponto de ser capaz de abater esses bichos muito grandes. Caso contrário, tinha uma boa chance de você não conseguir derrubar uma presa grande e, portanto, literalmente morrer de fome. Essa é uma possível explicação para por que eles eram tão cabeçudos. Tá? Então, qual é a atividade de hoje? Vocês vão pegar os dados deste gráfico e vão fazer o quê? Chuta. Atividade do dia. Escrevi certo? Atividade. Tá. Faça uma regressão linear entre comprimento relativo da cabeça
e massa corporal dos dinossauros. Tá? Segundo, faça o gráfico e desenhe a reta obtida pela regressão. 3. Escreva a equação da reta de regressão. Quarto, se um dinossauro pesasse 4 toneladas, quanto deveria ser? Qual deveria ser o comprimento relativo da sua cabeça, em média? Tá? E por último, a relação é forte ou é fraca? O que no resultado da regressão nos informa sobre isso? E aí você tem a sua atividade do dia. Tranquilo? Professor, é para fazer Diga. no olho ou a gente pode utilizar as ferramentas do Excel? Agora, a partir de agora a gente fez no olho para todo mundo entender de onde que vinham esses números, de onde que vinha essa linha de tendência, certo? Então a partir de agora vocês não precisam mais fazer no olhômetro ou na mão, tá? Agora usa as ferramentas que a gente aprendeu. Então, eu vou, para deixar isso totalmente claro, eu vou escrever aqui, tá? Usando o Excel, 2 pontos. Faça uma regressão linear entre o comprimento relativo da cabeça e massa corporal dos dinossauros. Faz um gráfico, desenha a reta obtida pela regressão. Escreve a equação da reta de regressão. Usa o resultado da regressão para prever se um dinossauro pesar 4 toneladas, qual deveria ser o comprimento relativo da sua cabeça, aproximadamente, em média, tá? E por último, a relação é forte ou fraca. O que no resultado da regressão te diz sobre isso? Tranquilo? Alguma dúvida sobre a atividade? Pode tirar um print, eu vou tirar um print disso aqui também, tá? Então os dados são esse aqui, para você usar, tá? Esses dados aqui são exatamente os dados que vocês estão vendo nessa figura, nesse gráfico aqui, tá? São exatamente os mesmos. Então vocês vão usar esses dados. Então pode tirar um print da tela, eu também vou tirar e vou jogar lá no grupo. Aí você simplesmente olha aqui na imagem, copia na tabela do seu Excel, do seu computador, roda a regressão, escreve as respostas no seu arquivo, salva o seu arquivo do Excel, ou se quiser pode salvar no arquivo de texto também, separado, tá? Faz a regressão, faz o gráfico aqui, copia e cola no arquivo de texto e salva o arquivo de texto. E aí você vai fazer o upload desse arquivo, e essa é a atividade de hoje. Beleza? Alguma dúvida sobre a atividade? Diga. Vai postar essa aula que horas? Assim que terminar aqui, já vou fazer o upload. Obrigada. Caso alguém não tenha pego os comandos, né? Lembra que está tudo na aula, está gravado, tá? Então, lembrem-se que para fazer as análises, qualquer análise no Excel, você precisa primeiro ativar aquele suplemento do Excel, né? Então, todas as instruções estão aqui nessa aula. Vocês podem olhar lá no vídeo depois. Mas se você for lá no YouTube ou no Google digitar como ativar análise ou regressão no Excel, você também vai encontrar trocentas fontes te mostrando os passos para fazer isso, tá? Então, você não precisa esperar o vídeo. Você pode ir direto no Google e já vai te mostrar 100 fontes diferentes. É só você seguir os passos para ativar os suplementos e ver onde fica o botãozinho lá de fazer regressão. Beleza? Mais alguma dúvida?
Dúvidas? Dúvidas? Perguntas? Tranquilo? Todo mundo entendeu a atividade? Então, se todo mundo entendeu,